Então, pessoas, vamos desenvolver aqui um dos melhores coringas de todos os tempos, baseados nos pensamentos de uma das mais inacreditáveis escritoras e revolucionárias que o século XX pôde ver. Eu estou me referindo à grande dama do feminismo, Dona Simone de Beauvoir, embora a ideia que eu queira trazer hoje não tenha conexão direta com o feminismo. Tem a ver mais com movimentação política, a partir do que ela discute sobre militância permanente. Esse conceito dela, pouco discutido, é na verdade um debate que acontece dentro de um romance maior, que a Simone escreveu aí há umas boas décadas, chamado Os Mandarins. A obra é homérica, gigantesca, extraordinária. Li há muitos anos na minha vida e me marca até hoje. Eu lembro até do jeito como Simone escreve, de tão marcante que é a produção dela. E a Simone discute nessa obra um conceito super simples que me marcou demais a ponto de eu trazê-lo até hoje, 10, 15 anos depois que eu tive contato com a obra pela primeira vez. Simone discute por meio de um personagem dela que para todas as pautas sociais, políticas, culturais ou comportamentais para as quais exista algum tipo de mudança, é preciso manter atenção permanente. É preciso manter debate constante. É preciso manter militância 24 horas. No exato momento em que você perde o foco do problema, que a pauta deixa de ser discutida, que o assunto, a treta esfria e ninguém mais toca no assunto, a tendência é que o problema volte todo inteiro, potencializado e tão grave quanto ele foi antes de qualquer conquista. Não é uma ideia curiosa? Principalmente porque nós vemos um momento da formação dessa sociedade em que as pautas não duram, não é verdade? Tudo é efêmero demais. Nós estamos vivendo uma época de efemeridade dos debates, em que boa parte das campanhas, das preocupações, ou mesmo das conquistas dos movimentos sociais são discutidas assim por 2, 3 dias e ninguém mais toca no assunto. No momento em que não se toca mais no assunto, o problema tende a voltar com força total. Vemos, inclusive, provas nefastas dessa tese há pouco tempo, pelo retorno, por exemplo, dos ataques terroristas às escolas, que já são uma realidade no Brasil há muito tempo. Vivemos isso em Realengo, voltamos a viver isso em Minas, e a tendência de que o assunto volte permanentemente. Por que acaba voltando? Porque o auge do debate acontece quando a tragédia ocorre e pouco tempo depois a discussão acaba, ninguém mais toca no assunto. E nesse exato momento em que ninguém mais toca no assunto, o problema volta, nós criamos terreno para que ele volte. Vimos a mesma coisa acontecer em outra área extrema sobre vacinas e sobre a evolução de endemias e epidemias pelo Brasil. Até os anos 2000 nós tivemos campanhas de vacinação e um debate sobre imunização super intenso, com participação de celebridades, com atuação intensa do Ministério da Saúde, com um processo extremamente bem articulado. Nesse período, a imunização no país foi gigantesca e nós conseguimos praticamente erradicar boa parte das endemias e epidemias que eram infecto-contagiosas. O que aconteceu? Conquistas realizadas, debate neutralizado. E a partir do momento em que o debate foi neutralizado, esquecido, deixado ali no cantinho, na caixinha, os problemas voltaram todos de novo. Estamos enfrentando aí problemas com varíola, com tuberculose, obviamente o velho problema com Covid-19 que não nos deixa em paz, não é assim? Então, no momento em que silenciamos sobre o assunto, o problema volta, a tendência é voltar. Para os movimentos sociais, a exata mesma fórmula. Veja, por exemplo, que a própria Simone de Beauvoir começou as primeiras ondas do feminismo no século XX de uma forma extraordinária e muito bem articulada. O pensamento tomou conta do mundo inteiro, se espalhou pelo Brasil, formou uma geração de mulheres conscientes do seu papel e da sua necessidade de luta. Agora, progressivamente, nós começamos a ver mulheres machistas ou defensoras da dona do lar
submissa ao homem e sem necessidade de luta, mesmo um Brasil que ainda tem recordes de feminicídio, cuja lei Maria da Penha ainda não tem 100% de eficácia, se chegar a 10% está muito. Mulheres ainda ganham menos que os homens exercendo os mesmos cargos, o nível de erotização é gigantesca, produtos femininos custam mais no mercado do que os masculinos, há um superfaturamento, enfim. No momento em que silenciamos a luta ou diminuímos a relevância dela, os problemas voltam todos mais uma vez. Então, aí você tem como tese o fato de os nossos debates serem extremamente efêmeros, durarem muito pouco dentro do tamanho da demanda que boa parte disso tem. Como repertório, você tem, claro, a militância permanente de Dona Simone, conforme Simone de Beauvoir, na sua discussão sobre militância permanente, é preciso manter foco e atenção sobre pautas sociais, políticas e comportamentais durante todo o processo de conquista desses fenômenos. No momento em que a atenção é reduzida, a tendência é que esses problemas voltem a ser potencializados. E aí, dona aplicação de conceito. Desse modo, para a atual realidade, percebe-se a falha na militância permanente pela carência de debate em o tema que você está discutindo. Entendido? Então, está formado aí mais um Coringa para a sua vida. Simone é leitura obrigatória, conhecer as suas ideias é decisivo para formar uma sociedade mais atenta, mais ativa, mais militante e, obviamente, sua redação só tem a ganhar.